Saudações, Dux e Duques Tricolores. A quem fala é Duque Tricolor para mais um Bastidores do Flu, a coletiva de Mário Bittencourt e John Arias. Então vou colocar Mário e Arias. Então entenda uma coisa antes de falar sobre isso, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite, então vai ter hoje. E também, aqui na descrição, tem 2 abastinados, um falando sobre a SAF e outro só falando do Volta Online. Bom, sabe, eu pensei justamente da melhor forma possível de abordar esse tema. E a única forma que eu achei é justamente falando sobre o fato que foi comentado, os fatos, o que foi comentado, e se esse comentado foi uma verdade ou uma... É justamente isso. O que aconteceu de verdade e o que não aconteceu de verdade. Tá bom? E bom, ponto alto, só pra gente já deixar logo de ponto, foi justamente a questão da pergunta do Vitor Lessa, em que novamente o Vitor Lessa foi atacado pelo John Arias. E pra mim, mostra justamente a questão de que, na minha concepção, um ídolo não ataca a imprensa. Eu não posso chamar o John Arias de ídolo. Posso chamar do melhor jogador do Fluminense. Mas ídolo não. Eu não configuro qualquer tipo de idolatria a gente que ataca a imprensa só por ser imprensa. Eu já quero deixar logo esse elefante branco dentro da sala de fora. Atacar da forma que ele fez, pra mim, é vergonhoso. É vexaminoso pra carreira e pra história do John Arias. Eu vou falar com você, se eu fosse o presidente, eu tiraria o John Arias e falaria assim, cara, desculpa, eu sei que você deve ter sido orientado, mas não é assim que se fala. Entende? Vamos lá. Fato número 1. Acontecimento número 1. Arias realmente tinha um sonho de jogar na Europa? Verdade. A staff do jogador tinha falado que o jogador tinha esse sonho. A staff do jogador tinha falado que ele tinha esse sonho, né? Isso é importante comentar. O Paulo Brito, acho que ele fala bastante sobre isso. Calma aí. Ó. É muito fácil falar agora, mas há poucos meses, em setembro do ano passado, o empresário do Arias dizia com todas as letras que Mário Bittencourt não cumpriu os acordos com ele, o atleta. Então, o que se vê numa coletiva assim, quando o presidente tenta passar um ar de que tudo estava sob controle o tempo todo, sendo endossado pelo atacante, fez parte de um grande jogo de cena. Em diversos momentos, Arias quis sim seguir o sonho de atuar na Europa. Não deixou o clube porque o contrato feito pelo Fluminense lá no início era péssimo para o próprio Fluminense, que teria um pedaço pequeno do bolo caso o colombiano saísse por menos de 10 milhões de euros. Nenhuma proposta ultrapassou esse valor na prática. Caso não se lembre, essa foi a declaração do empresário Gianfranco Petrozello em entrevista à ESPN na época. Tenho apreço ao presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos. De resto, tudo será guerra de narrativa em relação à proposta de renovação feita a Arias, em vão. O jogador tem contrato até 2026, não tem por que mexer. Em outras palavras, o craque permaneceu no Fluminense porque, diante da encruzilhada entre dúvida e certeza, optou pela direção mais segura. Sem oferta que atingisse o valor desejado pelo tricolor, Mário, em anos de eleição, sabia que uma venda por 10 milhões de euros seria um tiro no pé. O risco, ser massacrado pela torcida e abrir mão de um dos pilares do técnicos do elenco. A permanência foi uma decisão estratégica, tanto no campo esportivo quanto no campo político. Então essa aqui é a primeira parte que foi feita de fato do que aconteceu sobre John Arias, né? Bom,
Então, só para você ter uma noção, essa foi o ponto justamente que culminou justamente ao ataque que foi do jornalista Vitor Lessa. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo e-mail você pode mandar patrocínio, então agradeço demais. E também, se a gente pode também resumir a coletivo, sem falar sobre outras coisas, sem ser o John Arias, é justamente que a narrativa de que isso também mais uma outra narrativa que ficou constatado, que é sobre a situação de ele querer ficar. Na verdade da história, John Arias entendeu que ele não iria jogar na UEFA Champions League. Ficou claro em diversos momentos, na minha concepção, que o John Arias estava mentindo para ele mesmo. Ele estava acreditando nessa mentira. Isso tudo para agradar justamente o chefe atual, Mário Bittencourt. Se ele falasse a verdade, seria muito mais interessante. Mas ele, em nenhum momento ele fala a verdade pro torcedor. A verdade é que o John Arias entendeu que ou ele seguiria no Fluminense, ganhando muito dinheiro, sendo um ídolo, podendo comandar ali, ou realmente seria um jogador mediano dentro de um campeonato ruim em um time péssimo. Você tem noção disso? Essa que foi a realidade que confrontou ele. Quando a realidade vem à tona, a gente vê como que ele estava desconfortável nessas questões. Era visível na cara dele. Porque ele olhava muito para baixo, muito para o lado oposto do Mário. É só você analisar toda a coletiva. E você vai ver isso tudo acontecendo. E sobre também, mais uma questão também do Arias, e para fechar aqui, eu vou tentar realmente reduzir o máximo possível de temas, que é sobre a expectativa dele com o elenco. Principalmente ele também falando sobre o Ganso. E se entende que realmente o Ganso e o próprio Renato Augusto são extremamente importantes para o Fluminense hoje. Na minha concepção, se o Ganso estivesse em campo no jogo contra o Botafogo, a gente não perderia esse jogo. A gente empataria. E o que mais me surpreendeu negativamente foi justamente ele falar assim: eu sou flexível aqui. Ara, se você se considera um grande ídolo no Fluminense, a primeira coisa que você consegue sendo ídolo é ter plenos poderes. O Fred foi assim. O Conca foi assim. O Deco foi assim. O Nino foi assim. O Felipe Melo se transformou muito em ídolo sendo assim. E não é à toa que era por isso que em diversos momentos ele era colocado como titular, mesmo a torcida desaprovando isso. A questão é, quando o Arias fala que ele é flexível para o time, já que ele é flexível na Colômbia, faz o Arias se apequenar perante o que ele é de verdade no clube. Quando ele não se... É por isso que eu te falo, os três fatos parecem que são idênticos do que eu estou falando. O lado da vontade da Europa, ele se apequena perante o sonho dele mesmo. Que segundo o empresário dele, o Gianluca, é verdadeiro. Depois ele se apequena novamente, falando sobre o tema do... O tema do futebol em campo, né? Das propostas futuras também. E agora sobre essa questão do time atual. Então, como não falar justamente de que no final da história essa coletiva colocou o Arias como menos ídolo. Isso me entristece muito.
Na minha concepção, seria muito melhor o Arias não estar lá. Ele só comentar mesmo sobre isso. E para finalizar, o meu maior temor aconteceu. Foi uma coletiva extremamente orientada para mais um tema. Tanto que o cara fala no próprio microfone: o tema será sobre a questão da renovação de John Arias. É uma coletiva que foi apenas para marcar o Pavão aplumando as suas promessas. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais da Crisão de Vídeo. Vem todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.